Oi, tudo bem? Eu sou o Tico e hoje a gente vai continuar falando dos itens especiais, dessa vez os itens de morte. Exatamente como eu falei antes, a gente já falou de todas as maldições que podem ser colocadas em qualquer equipamento, em qualquer arma ou em qualquer acessório. Agora a gente vai falar de itens amaldiçoados específicos e únicos, que estão dentro do universo e que podem estar ali no arsenal da ordem para você usar quando precisar, ou você pode acabar encontrando em alguma missão, dependendo do mestre. E vamos começar falando das amarras mortais. Aqui na verdade são, digamos que, um par de correntes de ferro negro, de ferro bem escuro, e que elas ficam amarradas no antebraço de quem usa. E uma vez por rodada você pode gastar uma ação padrão e 2 PE para fazer uma manobra de agarrar em um ser que seja grande ou menor. Se você for categoria grande, médio, pequeno, enfim, é nesses seres que você pode fazer esse teste. E tem que estar em até alcance curto. Então você pode fazer essa manobra de agarrar e você tem mais 10 no teste. E além disso, você também pode gastar sua ação de movimento para puxar o alvo e trazer ele para perto de você. Então ele sai de alcance curto para adjacente. Então dependendo de qual for a sua ideia com esse item, pode ser um item interessante. Ele não faz tanta coisa assim. Na verdade, é como se você usasse o poder da morte só para conseguir mover ele, porque, por exemplo, um alvo muito grande ou um alvo que tem muita força, que tem muita resistência, ele poderia resistir ali ao seu puxão ou você tentando agarrar ele com as correntes. Com uma corrente paranormal, você tem esse adicional no teste justamente para você conseguir trazer ele mais para perto se você quiser, ou só manter ele parado mesmo. O próximo item é o casaco de lodo. Ele basicamente, como o próprio nome diz, é um casaco que parece um sobretudo, né? Que parece que tem um tecido preto, meio opaco e tal, como se ele absorvesse a luz, mas na verdade ele é feito de lodo preto da morte. O que ele faz é te dar resistência a dano de corte, perfuração, impacto e a dano de morte 5. Em contrapartida, você está sempre vulnerável a dano balístico e a dano de energia. Então, mais uma vez, esse aqui é mais um item que vai depender muito da build que você está fazendo, vai depender muito da estratégia que vocês querem, dependendo da missão que você tá. É um item um pouco específico, mas que é bem estiloso. O próximo item é a coletora. Esse item é um punhal com a lâmina toda negra e a empunhadura dele em espiral. E o que você pode fazer com ele é gastar uma ação completa para apunhalar uma pessoa que esteja morrendo. Quando você faz isso, você mata a pessoa automaticamente e a coletora absorve, digamos, os últimos momentos daquela pessoa, o que te dá 1d8 de pontos de esforço. Você pode acumular nesse punhal um total de 20 pontos de esforço e você pode usar ele como se fosse seu desde que você esteja com um punhal com a coletora no seu inventário. O ponto negativo é que você sempre tem pesadelos com os momentos finais, os momentos agoniantes e agonizantes das vítimas que você eliminou com esse punhal. O que te faz sempre ter um descanso ruim, independente de quando e onde você descanse. Então, mesmo que você esteja num hotel de luxo, com todas as regalias possíveis, que você teria um descanso top, o seu descanso sempre vai ser considerado como um descanso ruim. O próximo item é um dos mais interessantes na minha opinião, principalmente do elemento morte, é o crânio espiral. Ele é um crânio, obviamente, como o próprio nome diz, um crânio com espirais e com os olhos do crânio escorrendo como se fosse um lodo de morte. E com ele, uma vez por rodada, você pode gastar uma ação livre para ativar o crânio. E o que ele te faz é dar uma ação extra, uma ação padrão extra nessa rodada. Então, como eu falei, é um item bem interessante. Você ganha uma ação extra ali, de graça, mais ou menos. Porque sempre que você usa o crânio, você precisa fazer um teste de vontade com ADT 15 mais 5 para cada uso adicional naquele dia. Se você falhar, você recebe os benefícios, mas você envelhece 1d4 de anos de idade e não pode mais usar o crânio naquele dia. Então tomar bastante cuidado, porque se você falhar nesse teste, você pode envelhecer 4 anos assim. Mas você tem uma ação padrão, então, enfim, elas por elas, né? Vamos ver o que vale mais pra você. O próximo item é o frasco de lodo. Esse item é bem bacana, também junta ali com aquela ideia de quem quer ficar recuperando vida. Como o próprio nome diz, ele é um frasquinho com lodo de morte dentro dele e ele pode ser aplicado em uma ferida. Se você aplicar em uma ferida recente, ou seja, em até uma rodada atrás, ele recupera 6d8 mais 20 pontos de vida. Agora, se for uma ferida mais velha, se for 2, 3, 4 rodadas ou no combate anterior, enfim, se for uma ferida que não seja recente e você for usar esse lodo, você tem que rolar um dado. Se o resultado for par, o lodo recupera 3d8 mais 10 de vida, tecnicamente metade do dano que ele recuperaria. Mas se o dado for ímpar,
ele vai infeccionar a ferida e vai causar 3d8 de dano mais 10. E esse é dano de morte. Esse frasco também só pode ser usado uma vez. Outro item que a gente tem é o Vislumbre do Fim. Esse item é um par de óculos com vários registros, com vários sigilos ali de espiral negras de morte e uma armação metálica. Com ele a gente pode gastar uma ação de movimento para se concentrar em um alvo, em alguém que a gente esteja olhando. E a gente recebe informações sobre a morte da pessoa, sobre a morte do ser. Em termos de mecânica, se a gente usar isso tendo uma pessoa comum como alvo, a gente vê, digamos, um cronômetrozinho, né, de trás para frente. Ele está indo até o zero, um cronômetro decrescente, que é basicamente quanto tempo a pessoa tem de vida. E esse tempo pode se alterar de acordo com o que os marcados fazem que interfiram no futuro dessa pessoa. E esse item diz os marcados, ou seja, tem que ser um jogador interferindo ativamente na vida ou enfim no futuro dessa pessoa para poder alterar. Se você estiver focando em um jogador, né, em um marcado ou em uma criatura, o que você recebe na verdade são os piores valores de resistência dele. Então, fortitude, reflexo ou vontade. Ele vai pegar um dos três, vai ver qual que é o pior e vai falar para você. Além disso, você também tem informações sobre as vulnerabilidades desse marcado ou dessa criatura. Então, um item bem bacana aí para quem gosta de ser analítico, para quem gosta de pensar antes de fazer as coisas, principalmente no combate. E é isso. Esses foram os itens especiais de morte. Eu quero saber de vocês o que vocês acharam desses itens. Não esquece também de deixar um like se você gostou do vídeo e de se inscrever no canal para não perder outros vídeos como esse, falando das regras e do livro, mas também falando do universo do Ordem, falando dos sinais do outro lado. A gente tem vídeos aí de análise, tem vídeo de teoria, tem muita coisa pra gente conversar, beleza? Então, muito obrigado e olhos sempre abertos.